E se, em vez de brigar com os concorrentes, fosse possível simplesmente fazer com que eles não importassem mais? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas essa é a grande promessa da estratégia do Oceano Azul. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como encontrar mercados novinhos em folha e fugir daquela guerra de preços que não leva a lugar nenhum. Essa pergunta aí na tela bate fundo, não é? Aquela sensação de estar numa batalha sem fim, lutando com unhas e dentes por cada cliente, por cada centavo de margem, enquanto todo mundo ao redor está fazendo a mesmíssima coisa. É um desgaste que parece não ter fim. Mas olha, a boa notícia é que tem sim uma saída bem estratégica para isso. E esse campo de batalha tem um nome: Oceano Vermelho. A imagem é forte, né? E é para ser. Pensa num mar cheio de tubarões, todos brigando pela mesma presa. A água fica, bom, vermelha. É exatamente isso que acontece nos mercados tradicionais. Todo mundo tentando superar o outro para pegar um pedaço maior de um bolo que não cresce. É a pura briga por demanda existente. Agora, e se a gente pudesse simplesmente sair desse mar vermelho e navegar para um oceano azul? Um lugar calmo, sem predadores, cheio de oportunidades. A mudança de chave aqui é gigante. O jogo não é mais sobre vencer a concorrência, e sim sobre fazer ela se tornar irrelevante. Em vez de fatiar o bolo existente, o lance é criar um bolo inteiramente novo. E o mais legal de tudo, a grande sacada é quebrar aquela ideia de que ou você entrega mais valor ou você tem um custo menor. No Oceano Azul, dá pra ter os dois. Tá, legal, a ideia é incrível. Mas como é que se chega nesse Oceano Azul? Não é mágica, é método. E o método tem nome, a ferramenta de 4 ações. É basicamente um guia prático pra gente questionar tudo aquilo que sempre foi dado como certo em qualquer mercado. O primeiro passo é eliminar. E a pergunta é bem direta. O que todo mundo no seu setor faz que é considerado essencial, mas que na real poderia simplesmente sumir? A ideia aqui é quebrar as regras, sabe? Cortar custos com coisas que o cliente no fundo, nem liga tanto assim. O segundo passo é reduzir. Pensa assim, na ânsia de ser melhor que o concorrente, o que foi que a gente exagerou? Onde o serviço ficou complexo demais, cheio de coisa que ninguém pediu? Reduzir esses excessos não só baixa o custo, como deixa a vida de todo mundo mais simples. Beleza, agora a gente vira o jogo. A terceira ação é elevar. Quais são os pontos que deveriam ser muito, mas muito melhores do que o padrão do mercado? Onde é que estão as dores, as frustrações que ninguém resolveu ainda? É aqui que o investimento vale a pena para se diferenciar de verdade. E para fechar, a quarta e mais importante ação, criar. Aqui é onde a mágica acontece, a verdadeira inovação. O que a gente pode oferecer que nunca foi oferecido antes? Quais coisas novas que ninguém nem imaginava podem ser criadas para atrair gente que nunca compraria do seu setor? É nesse momento que o Oceano Azul começa a aparecer no horizonte. Vamos para um exemplo prático para isso tudo fazer sentido. A vinícola Yellowtail. Pensa no mercado de vinhos. Super intimidador, cheio de regras, de nomes complicados, um oceano vermelho clássico. O que a Yellowtail fez? Eles eliminaram todo aquele vocabulário chique, reduziram a complexidade das uvas e das safras. E o que eles criaram no lugar? Um vinho fácil de beber, fácil de escolher, divertido. Eles pegaram uma experiência que era estressante e transformaram em algo simples e acessível. Resultado? Milhões de pessoas que nunca compravam vinho passaram a comprar. E isso nos leva ao coração da estratégia, que é essa frase aí. Não se trata de ser inovador só por si. O nome do jogo é inovação de valor. Ou seja, buscar ao mesmo tempo ser diferente e ter um custo baixo. É um salto de valor enorme, tanto para quem compra quanto para a empresa. É o alinhamento perfeito entre o que é novo e útil. Um preço que faz sentido e um custo que viabiliza tudo. Ok, mas como a gente organiza todas essas ideias e visualiza a nova estratégia? Para isso, existe uma ferramenta visual poderosíssima que é o mapa de valor. Essa tal de curva de valor é como se fosse um raio-x da estratégia de uma empresa. É um gráfico bem simples que mostra onde a empresa e seus concorrentes estão investindo. Sabe aqueles atributos que todo mundo no mercado compete? Então, a curva mostra o nível de oferta de cada um. Se a sua curva de valor é igualzinha à dos concorrentes, parabéns, você está no meio do Oceano Vermelho. E é aqui que vem o grande plot twist da história toda. A maioria das empresas olha para o gráfico do concorrente e pensa: preciso ser um pouquinho melhor nisso, um pouquinho mais barato naquilo, é uma melhoria incremental.
O Oceano Azul vira essa mesa e diz: esquece o concorrente. Para de olhar para a curva deles. O seu trabalho é desenhar uma curva completamente nova. Olha só o exemplo da Southwest Airlines. É perfeito para entender isso. As companhias aéreas tradicionais competiam em quê? Refeições a bordo, salas VIP, assento marcado. A Southwest olhou para isso tudo e eliminou ou reduziu ao máximo. E onde eles investiram pesado? Em coisas que ninguém dava bola. Serviço simpático, rapidez e muitos voos diretos e frequentes. Sabe com quem eles estavam competindo de verdade? Não era com as outras áreas, era com viajar de carro. A curva de valor deles é completamente diferente. Isso é um oceano azul. E o que dizer do Cirque du Soleil? Outro caso clássico. Eles não tentaram fazer um circo melhor que os outros. Eles reinventaram o que é um circo. Eliminaram os animais e as estrelas de circo caríssimas, reduziram o humor mais pastelão. Em compensação, elevaram o conforto e o glamour do ambiente. Criaram algo que circo nenhum tinha. Um tema, uma história, dança, música, uma experiência artística completa para adultos. O resultado? Eles criaram um mercado novo e deixaram a concorrência com os circos de lona para trás. Bom, depois desses exemplos, a pergunta que fica é: e aí, como é que se aplica tudo isso? A beleza dessa estratégia é que ela não é só para gigantes. Ela serve como um mapa do tesouro para qualquer empresa de qualquer tamanho. Então, para começar a navegar, o caminho é esse. Primeiro, desafie as fronteiras do seu mercado. O que é o seu mercado de verdade? Segundo, foque no quadro geral, na estratégia e não se afogue nos números. Terceiro, e talvez o mais importante, vá além da sua demanda atual. Olhe para os não clientes, porque eles não compram. E por fim, junte tudo isso e construa um modelo que consiga a façanha de entregar mais valor por um custo menor. Esse é o caminho. E para a gente fechar, fica essa provocação final. Todo setor, todo mercado tem suas regras que ninguém questiona. Sempre foi feito assim. A maior oportunidade muitas vezes está escondida justamente em ser a primeira pessoa a perguntar por quê. Então a pergunta é: qual regra do seu setor está só esperando para ser quebrada?